Por apresentarem batalhas de larga escala muito emocionantes, os chamados animes de guerra sempre conseguem prender a atenção dos fãs. Além disso, muitas dessas produções contam com heróis que se destacam em meio aos diversos combatentes e fazem a gente torcer por eles. Outro grande destaque dos animes desse tipo é o fato de que as séries apostam em temáticas bem variadas. Assim, podemos conferir batalhas entre robôs de última geração, ou guerreiros nórdicos com machados e escudos, ou combates com magia, e por aí vai. Enfim, como você já deve ter percebido, o Geek Ninja resolveu criar este vídeo para falar sobre animes de guerra. De modo geral, separamos aqui algumas opções que apresentam batalhas de proporções épicas e histórias que conseguem prender a atenção dos mais diversos tipos de fãs. Vamos dar uma olhada nas atrações? Para abrir esta seleção com animes de guerra, resolvi citar o clássico Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Para muita gente, esse é um dos melhores animes de todos os tempos, e a verdade é que essa classificação não é nem um pouco exagerada. Afinal, essa série tem uma história incrível e um protagonista excelente. Vale destacar que uma boa parte da trama se desenvolve nos bastidores, com as ações do personagem Lelouch Lamperouge. No entanto, a guerra não deixa de causar estragos e as batalhas, que envolvem mechas gigantes, são impressionantes. Resumindo, a lista já começou com uma opção obrigatória. Ainda focando em séries com mechas, temos aqui o excelente Aldnoah Zero. Esse anime apresenta batalhas interplanetárias incríveis, com os colonos de Marte lutando pela independência em relação à Terra. E sim, as consequências das batalhas são arrasadoras. O anime também merece elogios por situar alguns personagens de uma forma muito inteligente em meio aos confrontos. Assim, enquanto as coisas estão pegando fogo, podemos acompanhar arcos envolventes, conspirações e uma boa dose de drama. Ótima opção. Agora, se você curte animes de jogos, Senjou no Valkyria merece sua total atenção. Isto é, esse anime toma como base o primeiro título da franquia Valkyrie Chronicles da SEGA e consegue manter a essência do game intacta, com direito a belas batalhas e momentos cheios de táticas incríveis. É importante destacar que o anime faz alguns ajustes na trama e acaba tomando rumos diferenciados na comparação com o game. Contudo, no fim das contas, as batalhas são impressionantes e o clima de guerra é palpável. Certamente você vai curtir essa atração. Sengoku Basara Samurai Kings também é baseada em uma série de jogos, mas a adaptação toma algumas liberdades e acaba fugindo um pouco àquilo que é apresentado no material original. Ainda assim, essa série é um prato cheio para aqueles que curtem animes de guerra e histórias com samurais. Em linhas gerais, a trama foca em dois grandes rivais que decidem parar de brigar e unem forças para encarar o infame Oda Nobunaga. A partir desse ponto, temos a chance de conferir uma boa série de batalhas de larga escala e muitos momentos emocionantes. Não deixe de dar uma olhada. Conhecida em todo mundo como Saga of Tanya the Evil, Youjo Senki é uma série que começa como a maioria dos animes Isekai costuma começar, com a morte do protagonista. Isso mesmo, o personagem sem nome é assassinado e acaba reencarnando em um mundo complicado, na pele de uma garota órfã. Curiosamente, a jovem Tanya, que tem a alma do protagonista morto, acaba entrando para o exército e vai alcançando patentes cada vez mais elevadas. E o mais interessante é que essa combatente é impiedosa e não demonstra ter medo na hora de sujar as mãos. Vale a pena conferir. De certo modo, Arslan Senki já começa merecendo uma atenção especial por tomar como base uma famosa série de light novels que conta a história de um príncipe persa chamado Arslan. Esse personagem viu seu pai ser vítima de um golpe e quase foi morto também. No entanto, após a fuga, o herói começa a construir um exército com vistas a recuperar o trono. Logicamente, esse exército fica grande o bastante para garantir algumas batalhas colossais e deixar a série ainda mais emocionante. Logo, essa é outra opção que você precisa conferir. Eu sempre costumo dizer que, infelizmente, Drifters não faz parte do grupo dos animes completos, ou seja, a série não conta a história até o fim. Todavia, é inegável que os episódios existentes merecem um olhar mais atento, já que as batalhas épicas são protagonizadas por figuras históricas de diversas épocas e lugares. Pois é, a história se passa em um mundo alternativo, no qual os grandes combatentes que morrem na Terra são recrutados para mais uma guerra. Por conta disso, as batalhas acabam contando com personagens como Joanna Dark, Rasputin, Oda Nobunaga, entre outros. Imperdível.
No ponto médio desta seleção com animes de guerra, resolvi posicionar o excelente Mobile Suit Gundam Origin. É bem verdade que a franquia Gundam chama muita atenção com seus mechas impressionantes, mas o fato é que são as disputas políticas e as grandes batalhas que realmente cativam os fãs. Nessa série temos a oportunidade de acompanhar o nascimento dos robôs conhecidos como Gundam e o início dos conflitos entre a Terra e as colônias. Além do mais, a apresentação do background do icônico vilão Char Aznavour é excelente. Sendo assim, podemos dizer que essa é outra opção obrigatória. All the Ramen in the Sky é outra série que ainda não foi concluída, e muitos fãs continuam esperando por novos episódios, mas já conta uma história interessante e digna de atenção. E só para constar, alguns elementos da trama acabam sendo belos atrativos para quem curte animes de magia. De todo modo, o fato é que esse anime conta com um personagem principal que odeia a guerra, mas acaba sendo forçado a entrar em uma luta grandiosa. Nesse contexto, o herói se revela como um grande estrategista, conquistando assim o respeito e a lealdade de combatentes valiosos. Falemos agora de um anime que tem uma pegada Dark Fantasy incrível. Sim, Ori no Seraph tem um ar sombrio e consegue prender a atenção da audiência com um mundo muito bem construído e batalhas de larga escala contra hordas de vampiros. Um ponto importante dessa história é o fato de que todos os humanos com mais de 13 anos foram mortos por um vírus. Com isso, os jovens foram forçados a pegarem armas para lutar contra as ameaças que surgiram do nada. Obviamente, há algumas reviravoltas incríveis nessa história, portanto, é bom você incluir essa série na sua lista de animes a assistir. Apesar de ser uma obra japonesa, Kingdom apresenta uma história focada em conflitos que marcam a história da China. A trama se passa durante o período dos estados combatentes e foca na trajetória de um órfão que acabou se tornando o herói que unificou o país asiático. Ao longo dos seus ótimos episódios, o anime apresenta uma boa dose de drama, disputas políticas e, claro, batalhas de larga escala. Por conta disso, podemos dizer que essa é mais uma opção imperdível para aqueles que são fãs dos melhores animes de guerra. Voltando a falar sobre histórias com uma pegada sci-fi, temos o excelente Heavy Object, que se destaca por apresentar um contexto no qual 4 grandes facções estão sempre batalhando umas contra as outras. E mais, as máquinas de guerra utilizadas nos confrontos são impressionantes e altamente destrutivas. A série acompanha as ações de 2 amigos que desenvolvem um método para encarar as máquinas de guerra adversárias e acabam sendo enviados para realizar diversas missões suicidas. E como não poderia deixar de ser, essas missões acontecem enquanto a guerra está rolando solta. Bem, se você é fã de RPGs de mesa, é bom saber que foi justamente um jogo desse tipo que funcionou como fonte de inspiração para o ótimo Grancrest Senki. E isso quer dizer que temos aqui uma obra com muitos elementos fantasiosos, uma boa dose de magia e batalhas épicas. No centro das atenções temos o inspirador Lord Tel, que acaba sendo envolvido em uma grande guerra e vai conquistando territórios e fama a cada vitória. A história tem muitos momentos interessantes e as conspirações também são ótimas, então podemos dizer que essa é uma alternativa que aumenta o valor desta lista de forma considerável. É inegável que o ritmo do excelente Vinland Saga não é muito compatível com aquilo que a maioria dos animes de guerra apresenta, mas a trama é tão bem construída que as poucas batalhas de larga escala começam carregadas de uma tensão enorme e sempre empolgam. Como bônus, temos belas animações, uma trama madura, reviravoltas e outros atrativos que acabaram transformando a série em um clássico moderno. E se levarmos em conta o fato de que as histórias relacionadas com a cultura nórdica têm estado em alta, essa opção acaba se tornando ainda mais interessante. Colocando um ponto final nesta lista com animes de guerra, temos o clássico Legend of the Galactic Heroes, que é outra opção destinada àqueles que curtem guerras interplanetárias. Lembrando que essa série é uma lenda no Japão e ainda é muito bem avaliada pelos fãs de animes. Detalhe, Legend of the Galactic Heroes foi exibido em um sistema de OVAs entre 1988 e 1997, tendo mais de 100 episódios. Em outras palavras, se você é fã de animes antigos e quer encarar uma maratona que pode durar muitos dias, essa é a opção perfeita.
Como pôde perceber, há muitas alternativas de qualidade para os fãs de anime que curtem histórias com batalhas de larga escala e contextos de guerra. Aliás, apesar de as minhas sugestões serem ótimas, ressalto que acabei deixando muitas atrações de fora da seleção, o que quer dizer que você vai ter muito mais para conferir. E o mais legal é que as séries podem ser encaixadas em gêneros distintos, indo desde a fantasia épica até as atrações sci-fi e muito além. Com isso, mesmo se a gente focar apenas nas guerras, as maratonas acabam ficando bem diversificadas. Bem, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder usar as nossas listas para descobrir outros produtos geek dignos de atenção. Até a próxima!